Meus amigos, para que se ouça neste minho inteiro, pulmões fora, AD, 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 AD. Que maravilha! E este, meus amigos, é um comício antiga, daqueles que se faziam noutros tempos onde calhava. Era em cima de um atrelado, era junto a uma fábrica, era numa varanda, como hoje acontece. E este é um sinal que nós temos que ter como relevante neste nosso percurso desde o início da campanha eleitoral. Porque é que nós discursamos neste momento desde esta varanda, dirigindo-nos a cada um de nós, a cada um de vós e a cada um dos portugueses através da comunicação social? É porque aqueles que se juntam a nós nesta luta que é da AD por Portugal são cada vez mais, em número que supera todas as nossas previsões. E este teatro estava preparado para um comício. O teatro não chega, só a rua. E é esta rua que vai fazer a justiça no próximo dia 18 de maio. Foi nesta terra que eu nasci para a política. Foi nesta terra que eu nasci para a política. Corria o ano de 1999, quando fui eleito pela primeira vez para a Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Braga. Uma coisa lhes garanto, 25 anos depois, a emoção que sinto quando estou neste distrito, a emoção que sinto quando falo para as nossas gentes, o sentido de missão que transporto, que cada um de nós transporta na nossa missão enquanto políticos, não diminuiu um bocadinho nesta luta que é pelo futuro de Portugal. É por isso que nós aqui estamos, enquanto políticos, perante o povo que nos escolhe, que nos elege. É por causa desse bem maior que se chama Portugal. Enquanto aqui vos falo, quem tem pela frente é muito mais do que o CDS. Quem tem pela frente é muito mais do que o PSD. Quem temos pela frente é a AD. Esta união de esforços por esse bem maior. De pessoas que mostram que esta luta não é uma luta entre a direita e a esquerda. É uma luta entre o sentido de Estado e a decência e o seu oposto que tantas vezes vimos durante o último ano. É uma luta entre os extremismos e a moderação. A moderação está na AD. Os extremismos estão com as oposições. Notem esta circunstância absolutamente extraordinária. Neste momento, nós somos julgados por 11 meses como se tivéssemos governado durante 4 anos. Mas não tem mal nenhum, porque nós sabemos que em 11 meses fizemos muitíssimo mais e melhor do que o Partido Socialista fez em 8 anos. E isso os portugueses sabem muito bem. AD, 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 AD. Há um ano atrás, o grave problema nos debates e nos comentários políticos era a inexperiência do Luís Montenegro. E eu pergunto, um ano depois, alguém duvida neste país que a inexperiência do Luís Montenegro é muitíssimo, mas muitíssimo melhor do que a má experiência do Pedro Nuno Santos quando passou pelo governo de Portugal? Alguém tem alguma dúvida disso? Ninguém duvida. E sabem porquê é que ninguém duvida? Porque nós levamos 11 meses a resolver os problemas das pessoas. Quando há um ano o Luís Montenegro travou o seu debate numa estação televisiva com o Pedro Nuno Santos,
O problema, o que se via, o que se comentava, era uma manifestação que estava à porta. Uma manifestação de polícias. Passou um ano, houve outro debate. Alguém viu alguma manifestação à porta das televisões? Não viram. E sabem porquê? Porque a AD conquistou a paz social, dando resposta aos problemas das pessoas. É por isso que nós cá estamos. Durante 8 anos, os extremistas que há na política são muitos, infelizmente demasiados, neste momento na Assembleia da República, saíam à rua e sabiam que podiam tentar aproveitar-se do descontentamento, muitas vezes justo de muitos, porque encontravam manifestações de professores, encontravam manifestações de funcionários judiciais ou de polícias, de tantos outros. Ora, nós resolvemos em 11 meses, dando resposta a cada uma destas classes socioprofissionais, aquilo que os socialistas foram incapazes de conseguir durante 8 anos realmente. Meus amigos, foram 19 classes socioprofissionais, daqueles que se manifestavam. Hoje, os polícias não estão na rua a protestar, estão na rua a proteger. Os professores não estão na rua a protestar, estão na escola a ensinar. Os funcionários judiciais não estão na rua a protestar, estão nos tribunais a assegurar que se faz justiça. E foi assim com todos: médicos, enfermeiros, professores, militares, polícias, funcionários judiciais, guardas prisionais. E deixem-me dizer-lhes, porque eu tive a imensa honra de, num momento da minha vida, ter sido Ministro da Defesa de um governo que, por uma vez, colocou as Forças Armadas e os antigos combatentes, que são heróis de Portugal, naquelas que são as prioridades da política. As prioridades da política. São muitos os antigos combatentes de Portugal. São muitos os do Minho. São muitos os de Braga, os de Famalicão. São muitos os do país inteiro. Eu recordo-me, o Hugo Soares recorda-se, o Luís Montenegro recorda-se, o Paulo Rangel recorda-se, quantas vezes nos interpelavam na rua porque diziam: nós não compramos medicamentos porque temos que pagar a renda de casa. Nós não compramos medicamentos porque temos que ajudar um filho. Nós não compramos medicamentos porque temos outras prioridades. Pois, meus amigos, foi com este governo que se fez justiça a estes antigos combatentes. Não mais os antigos combatentes terão que escolher entre comer ou comprar medicamentos, entre ajudar um filho ou comprar medicamentos. Agora sabem, os antigos combatentes têm os medicamentos comparticipados a 100%, porque a Aliança Democrática lhes faz justiça. Lhes faz justiça. E nesta terra, que é uma terra de trabalho, de gente empreendedora, que não se verga às dificuldades, que as enfrenta e supera. Nós sabemos que quando há uma crise em Portugal, seja uma pandemia ou uma crise económica e financeira, esta região é a primeira a dar a volta a todas as dificuldades. Os portugueses hoje sabem que aquilo que nós atingimos foi absolutamente extraordinário, absolutamente notável. Nós fizemos aquilo que todos achavam impossível. Os portugueses sabem disso. E este governo aumentou salários. E aumentou o salário mínimo e o salário médio. Aumentou os salários em média 7%. Mas não se limitou a aumentar salários. E este governo pensou também nos mais velhos. Este governo aumentou pensões. Este governo aumentou 2 vezes o complemento solidário do idoso. E quem achava que isto era eleitoralismo, percebeu que nós não ficamos por aí. Porque este governo aumentou os rendimentos das famílias e das empresas, mas também reduziu impostos. Este governo reduziu o IRS. Este governo reduziu o IRC. E eles, todos, à esquerda, e os aliados dessa esquerda, à direita, no Chega, diziam: vão dar cabo das contas públicas. Azar nítido. Porque aumentamos rendimentos,
aumentamos salários, aumentamos pensões, reduzimos impostos, mas ao mesmo tempo reforçamos a economia. A economia portuguesa percebeu, em 2024, atingimos um superávit e a menor dívida pública desde 2009. Isto é absolutamente notável, ninguém acreditava, foi conseguido, foi construído pela Aliança Democrática, hoje coligação PSD-CDS. E terminando aquilo que nós pedimos aos portugueses inteiros, aos portugueses todos, aos portugueses do corpo inteiro, aos portugueses que trabalham, que como nós acreditam e lutam, é que nos deem 4 anos. Deixem-nos fazer em 4 anos o que já provamos sermos capazes de fazer em 11 meses. Se em 11 meses foi assim, meus queridos amigos, ninguém duvide, daqui a 4 anos Portugal estará mesmo muitíssimo melhor. Mas para isso temos de vencer as eleições. E o Hugo Soares já o disse. Nós hoje ouvimos na rua, já só faltam 4 dias para a vitória. E nós podemos cantar, acreditar, aliás, vamos todos, já só faltam 4 dias para a vitória. Para a vitória, para a vitória, já só faltam 4 dias para a vitória, para a vitória, para a vitória. Mas ninguém ganha eleições nas sondagens. Recordem-se do que aconteceu há 1 ano. Nós tínhamos boas sondagens. Nós estávamos confiantes na vitória que alcançamos. Mas contados os votos, essa vitória foi por perto de 60 mil votos. E é por isso que eu lhes digo, ninguém vá até ao dia 18 a pensar nas sondagens. De uma coisa podem ter a certeza. O maior aliado do PS durante 1 ano foi o Chega. O maior aliado do Chega durante 1 ano foi o PS e foi a extrema-esquerda. Se não querem acordar na segunda-feira com os socialistas no governo, votem mesmo na AD. Votem mesmo na AD. Cada voto... AD, AD, AD. Já não para nenhum de nós, desde Braga até àquela Assembleia da República que precisa de muitíssimos mais deputados da AD a suportar um extraordinário governo para Portugal, liderado pelo Luís Montenegro. Pensem nisto. Por muita simpatia que possam ter por outros partidos e com toda a simpatia que nós temos por todos os eleitores, porque nós combatemos partidos, mas estimamos todos os eleitores e os votos não são de ninguém. Acreditem mesmo nisto. Não cada um dos que estão à nossa frente, mas aqueles que nos ouvem certamente em casa. Cada voto nos Chega, cada voto na Iniciativa Liberal só deixará o Partido Socialista mais próximo de governar. A AD é a opção para Portugal. Viva a AD! Viva a AD! Viva a AD! Viva o Luís Montenegro, Primeiro-Ministro de Portugal!